Olá, abençoados, graça e paz. Mais uma vez aqui reunido como igreja através desse canal Haroldo Lira CE. Graça e paz a todos. Bem-vindos a mais uma reunião da Igreja de Cristo através desse canal, através do YouTube. Graça e paz a todos. Sejam todos bem-vindos. Passando por aqui mais uma vez na hora do almoço para deixar uma mensagem para os amados irmãos, para ela levar o entendimento da palavra. Hoje eu gostaria de te levar ao entendimento sobre o Filho de Deus, que infelizmente as pessoas ainda estão no véu da religião, achando que quem é filho de Deus é o homem terreno, o homem carnal. E eu queria levar o teu entendimento lendo aqui Gênesis, para que você entenda que Deus, ele é pai dos espíritos, os espíritos que já existia antes da fundação do mundo, e que esses que são os verdadeiros filhos de Deus, e que são os espíritos revestidos de carne, como já teve Jesus de Nazaré. Então, olha, eu vou ler para vocês aqui, para tentar te levar ao entendimento, lembrando que só quem vai entender isso daqui são os espíritos revestidos de carne, porque o homem natural, ele não entende as coisas espirituais. Eis a razão pela qual os doutores em teologia estão tudo aí deslizando na maionese sem saber de nada, achando que sabem alguma coisa e que na verdade não sabem absolutamente nada. Não de Deus, eles entendem das coisas dos homens. Entende, abençoado? Então, olha, vou ler para vocês aqui Gênesis 1. Gênesis, eu vou ler 1:23. Eu vou ler aqui para vocês a partir do 23, tá? Houve tarde e manhã no quinto dia. 24. Disse também Deus: produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie, e assim se fez. Então, nós estamos lendo o que aqui? Nós estamos lendo Gênesis, a criação do mundo, a obra de Deus, do qual ele terminou no sétimo dia, do qual ele descansou, e que os teólogos mandam fazer a obra de papai. A obra de papai que ele fez em 7 dias, os macumbeiros manda os escravos dele fazer. A obra de papai. E a obra de papai, sabe qual é, né? A obra de papai. Então, abençoado, ele continua aqui no 25 e diz, e fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, como a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. Agora, presta atenção, Gênesis 1:26, o que é que eu quero levar ao entendimento dos eleitos de Deus, dos filhos de Deus, não é dos caólogos, que os caólogos não vão entender. Olha, Gênesis 1:26, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Eu pergunto para os eleitos de Deus, não para os caólogos, porque eles não vão entender. Eles não vão entender, não vão saber responder. Nem os caólogos e nem os cãezinhos, chamados pastor. Os cães gulosos. Os famintos por dinheiro. Entendeu, abençoado? Qual é
a imagem de Deus e a semelhança de Deus? Qual é? Qual é a imagem de Deus? Qual é? É a minha? Ele se parece com Lira? É o sangue dele é igual ao meu sangue? Se eu mandar fazer o DNA, o meu DNA vai dar igual o sangue de Jesus? Por que eu estou falando isso? Porque isso é que os cãozinhos gulosos passam para os escravos deles. Isso é que os doutores em teologia passam para os escravos deles. Que nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Nós quem, Lira? O Haroldo Lira. O Haroldo Lira. O Chiquinho. O Manelzinho. A Mariazinha. A Gabriela. A Chiquela. Isso é que o cão passa para os escravos. E abençoado, a imagem e a semelhança de Deus é espiritual, abençoado. Deus, ele sempre foi espírito. Ele teve somente uma manifestação, como Jesus de Nazaré, em carne, que não existe mais. Não existe mais Jesus de Nazaré e nem o Deus de Israel. Que o teu doutor, ele estudou para mandar tu adorar ao Deus do Israel, ao Jesus de Nazaré. E eles fazem questão de falar, o Jesus de Nazaré. Meu amado, se o Jesus fosse de Nazaré, nós estávamos sem Deus, os brasileiros. Se o Deus de hoje fosse o Deus de Israel, nós estávamos sem Deus, abençoado. Isso foi manifestação que acabou. Então, abençoado, olha, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Espiritual, meu amado. Esse é o verdadeiro Filho de Deus, do qual ele criou. Que ele criou. Antes da fundação do mundo, ele criou os espíritos. E quem são os espíritos? Os eleitos de Deus. Os filhos de Deus. Que depois dele criar o homem terreno, o homem exterior, ele enviou esses espíritos para se revestir desta carne do homem exterior, do homem terreno, do Lira. Para quê? Para ser embaixador de Cristo. Para ter uma experiência humana. Abençoado! Nós não somos seres humanos atrás de experiências espirituais. É o contrário. Nós somos seres espirituais que já viemos do céu e estamos aqui revestidos de carne, temos experiências humanas, abençoado. E esse tempo foi determinado por Deus. A gente tem um tempo para voltar para casa, abençoado. Para nossa pátria, que é o céu. 26. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A semelhança de Deus, Espírito. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Entendeu, abençoado? Nós temos esse poder. Nós quem? O Espírito. Que está revestido dessa carne. 27. Criou Deus, olha, presta atenção, abençoado. Criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Entendeu, abençoado? Então, os espíritos, os verdadeiros filhos de Deus, que Deus não teve relação sexual com nenhuma mulher para ter filho, filho carnal. Meu amado, a Lira é produto de uma junção carnal, de uma junção sexual entre o seu Dácio e a Dona Inês. Aí saiu essa beleza aqui. E Deus enviou um desses espíritos, filho dele, para se revestir dessa carne. Quando, Lira? No ventre da minha mãe, abençoado. Que isso são coisas difíceis de vocês entenderem. Que isso é só para os eleitos. Isso é só para os filhos de Deus. Não é para todo mundo, abençoado.
O evangelho não é para todo mundo, infelizmente. Então, criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, ponto e vírgula. Homem e mulher os criou, abençoado. Espírito. 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre toda animais que rastejam pela terra. 29. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e toda árvore em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. 3. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda erva verde, olha, lhes será para mantimento. E assim se fez. Você está vendo, né? Que Deus é tão maravilhoso, dele, além de ter criado o ser humano, ter criado os espíritos, ter criado todas as coisas inexistentes, do qual antes dele nada existia, abençoado. Só existia aquele espírito que pairava sobre o vazio das águas. Então, abençoado, olha, 30. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda erva verde lhe será para mantimento, e assim se fez. 31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Gênesis 2:1. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. Tudo isso daqui ele criou espiritualmente. E no 2 ele diz: e havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, olha, descansou neste dia de todas as suas obras que tinha feito. 3. E abençoou Deus o dia sétimo e santificou, porque nele descansou toda a obra que como Criador fizera. Então, Deus ele fez todas essas coisas aqui, mas não existia nada ainda. No sétimo dia nada existia, porque era tudo espiritual, do qual que ele criou. Então, olha, a formação do homem. Gênesis 2:4. Mas a formação do homem como? Doutor em teologia, se ele acabou de formar aqui em Gênesis 1:27, criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Se você diz que isso daqui é o homem terreno, se vocês não aceitam as coisas espirituais porque você não entende, como é que ele vai criar o homem de novo aqui em Gênesis 2:4? Porque aqui é o homem exterior, abençoado, que tu não aceita, que vocês não aceitam. Vocês dizem que o teu sangue é igual ao sangue de Jesus, mas ele não tem sangue, abençoado, ele é espírito. A formação do homem. Gênesis 2:4. Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criadas, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado. Porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Como é que não havia homem se ele criou lá em Gênesis 1:27? Foi o homem espiritual, abençoado. Foi o único e verdadeiro Filho de Deus, que é os espíritos, abençoado. Efésios 1:4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, que dentro da tua macumba aí, que tu chama de igreja, tu manda as pessoas aceitar Jesus. Aceitar como?
Se ele já me escolheu desde antes da fundação do mundo, abençoado. Isso são coisas difíceis de vocês entender, mas são coisas fáceis de vocês praticar para roubar, para assaltar, para escravizar as pessoas, seus infelizes. Então, Gênesis 2:6, mais uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Gênesis 2:7, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Tu tá vendo, abençoado, que essa alma vivente aqui não tem espírito? Essa alma vivente aqui, o primeiro homem foi o joio. Primeiro homem, ele foi joio. Ele foi o filho da perdição. Ele foi Adão. Adão foi o filho da perdição. Adão é a serpente do Éden, do qual o autor usou uma metáfora para comparar a astúcia de Adão. Entendeu, abençoado? Que tu diz que é o diabo. Tu diz que a serpente do Éden é o diabo, o enganador. E a astúcia é do ser humano ou é desse ser espiritual que tu vergonhosamente criou só para roubar? A astúcia é do homem, da natureza humana, infeliz. Então, olha, e o homem passou a ser alma vivente. 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Olha, esse homem que havia formado, que foi Adão, ele foi feito para não obedecer, abençoado. Se Deus quisesse que ele obedecesse, Deus não tinha botado ele no Éden, não tinha criado o Éden, não tinha criado o jardim do Éden. Por quê? Porque se não era para ele, se fosse para ele obedecer, Deus não precisava criar a árvore do conhecimento do bem e do mal. E por que ele obedeceu? Porque com a mente de Cristo nós temos entendimento. Adão, ele era filho da perdição. Adão era joio. Adão era o filho da desobediência. Não era para ele obedecer, cãozinho. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvore agradável à vista e boas para alimentos, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía, meu amado, se Deus quisesse que Adão obedecesse, não precisava ele criar essas 3 árvores. Ele criou no jardim do Éden, ele criou uma árvore agradável à vista e boa para alimento. Depois ele criou a árvore da vida. E depois ele criou a árvore do conhecimento do bem e do mal. E por quê? Porque ele sabia que ele era filho da perdição e ele não ia atender, abençoado. Então, se não fosse para ele atender, não precisava criar essa árvore do conhecimento do bem e do mal. Bastava criar só as 2, abençoado. Então, olha, era isso que eu queria passar para vocês. E eu vou parando por aqui. E o entendimento que eu tentei levar para vocês é que Deus é pai dos espíritos. O teu pai é o marido da tua mãe. Entendeu, abençoado? Dito estas coisas, peço que você se inscreva aí no canal, dá o like, compartilhe a mensagem, para que outras pessoas saiam do meio desse engano que está aí fora. Graça e paz.